Olá, pessoal. Agora nós vamos criar, né, um projeto aqui no MakeCode Microbit. Vamos clicar aqui e vamos digitar sensor de temperatura. Esse projeto, né, ele tem como objetivo usar o sensor de temperatura da placa Microbit para poder girar um servomotor e, por exemplo, resfriar um ambiente, né, que ele está muito quente. Ele vai perceber isso lá no sensor de temperatura. Para poder a gente fazer essa programação, né, primeiro a gente precisa criar uma variável de temperatura. Só que antes da gente criar a variável e iniciar já a programação, aqui clicando no bloco de entrada, vocês vão observar, né, como já nos vídeos anteriores, nós temos alguns sensores que tem dentro da placa Microbit. A gente usou a direção da bússola em um vídeo anterior, né, e dessa vez a gente vai usar o sensor de temperatura, certo? Esse sensor de temperatura aqui, né, ele tem, a gente consegue obter valores de temperatura em graus Celsius, ok? No microbit. Então vamos lá, clicar em variáveis, vamos fazer uma variável aqui e vamos chamar essa variável de temperatura, certo? Vamos clicar em OK. Observe que quando eu crio uma variável, ele, por padrão, automaticamente aparece dois blocos, né? Um bloco de definir a variável para entrada e um bloco para alterar, né, o valor da variável para uma determinada quantidade. Então, primeiro a gente vai pegar esse bloco aqui de definir a temperatura e vamos colocar ele dentro sempre no loop infinito. Vamos apagar aqui o iniciar, vamos aumentar aqui o zoom, só para ficar mais fácil para enxergar. E aí, aqui onde está o valor zero, né, se a gente iniciar aqui, não vai aparecer nada, a gente vai pegar o sensor de temperatura do microbit. Então, a gente vai pegar lá, temperatura em graus Celsius e colocar aqui para zero. Observe que quando a gente faz isso, automaticamente aparece aqui no simulador uma barrinha, né, de temperatura, certo? Para poder a gente aumentar ou diminuir. Então, ela vai de zero, menos 5 graus Celsius, na verdade, até 50 graus Celsius, ok? Muito bem. Agora, para poder eu mostrar a temperatura dentro do microbit, né, o valor no sensor, a gente vai clicar lá em básico e vamos pegar aqui o bloco mostrar número. Esse mostrar número, se você for iniciar, automaticamente aparece zero, ou seja, ele não está lendo aqui a temperatura do medidor de sensor de temperatura do microbit. Então, para fazer isso, eu vou pegar a variável que eu criei. Então, vou lá em variáveis e coloco aqui, ó, a variável temperatura no valor do número, porque aqui está aparecendo zero no meu visor, né? Então, vou colocar aqui, observe que o sensor vai aparecer 21 e aparece 21 no display. Se eu alterar aqui e colocar 6, ele também aparece no display. Se eu colocar 50, ele vai aparecer 50, certo? É apenas uma maneira bem simples de mostrar os valores no display da placa microbit. Ok. Agora, para a lógica acontecer e verificar a temperatura ambiente, né, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar uma condicional. Então, a gente vai vir aqui em lógica e vamos pegar um se, então, se não, que é esse daqui, certo? E aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente pode usar esse, como também podemos usar esse daqui. E aí, clicar no sinalzinho de mais, ok? Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa temperatura, só que a temperatura, ela tem que ser comparada, né, com o sensor de temperatura. Então, para fazer isso, a gente vai lá em lógica, a gente vai pegar aqui os comparadores, né? Nós temos aqui os comparadores de maior ou menor que, vou colocar aqui. Então, se a temperatura for menor que zero, então a gente vai pegar a variável temperatura, vou colocar aqui. Então, se a temperatura for menor que zero, então defina a temperatura para zero. Então, a gente vai lá em variáveis novamente, defina a temperatura para zero. Ou seja, conforme eu vou arrastando aqui,
ele já vai aparecendo o valor, certo? Se eu colocar aqui a temperatura 0, ele vai para 0, e assim sucessivamente. Ok, agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar um outro desse, né? Aqui, um senão se, observe que eu cliquei no sinalzinho de mais, né? Aqui embaixo, para poder aparecer, certo? E aí, eu vou colocar um outro comparador, só que dessa vez eu não vou colocar o comparador de menor, vou colocar o comparador de maior. Então, eu vou colocar lá em lógica, comparador de maior que, eu coloco aqui e altero o comparador para maior. Então, se a temperatura, vou pegar a minha variável de temperatura, vou colocar aqui, se a minha temperatura for maior que 50, aí eu posso determinar a temperatura ambiente para poder resfriar, né, acionar aí o resfriamento. Vou colocar aqui 50 graus. Então, se a temperatura for maior que 50, então defina a temperatura para 50. Então, vou lá em variáveis, definir temperatura para 50. Ok? Observe que esses valores aqui é apenas valores para fins didáticos, tá? A gente pode programar de outra forma diferente, conforme o valor do ambiente, né? A temperatura ambiente. Muito bem. Então, criamos uma variável do tipo temperatura, né? Aí, essa temperatura vai pegar o sensor de temperatura da placa microbit, colocamos duas condicionais. Se a temperatura for menor que 0, vai definir a temperatura para 0, e se a temperatura for maior que 50, né, mesmo que esteja maior que 50, ele sempre vai estabelecer um limite de 50 graus Celsius. Ok. Agora, para poder resfriar o ambiente, a gente vai vir aqui na aba avançado, no Make Code, e vamos pegar aqui onde está a opção Pins, certo? E aí, onde tem esses pins, né, que em português fica alfinetes, a gente vai pegar um bloquinho chamado Servo Grava Pin, que ele está aqui embaixo, Servo Grava Pin. E aí a gente vai colocar embaixo, certo? Observe que assim que eu colocar, lá no simulador ele já aparece um servo motor para nós. Só que ele não está fazendo a leitura ambiente, né? Ele não está girando aquilo, ele está normal. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma leitura para mapear o sensor de temperatura que a gente colocou aqui em cima. Então, para poder fazer isso, eu vou lá em pins, alfinetes, e vou mapear essa leitura da temperatura. Então, eu vou colocar aqui no lugar do 180. Certo? E agora sim, eu consigo fazer a leitura de acordo com a temperatura. Só que para isso, eu preciso da minha variável. Ele está mapeando o quê? Aqui ele está mapeando um número, né? Então, eu vou lá em variáveis e vou pegar a variável de temperatura, porque ela está associada ao sensor de temperatura, como a gente definiu logo no início. É isso? Ok. Então, do grave, a gente vai deixar de 0 a 1023? Não. O valor que nós colocamos da temperatura que nós definimos foi de 0 a 50. Então, a gente vai definir aqui até 50, ok? E aqui é o giro do servomotor. Então, ele vai de 0 até 180 graus, ok? Isso no pino 0. Observe aqui o pino 0. Então, agora, o que é que a gente vai fazer? Observe que o servomotor está aqui, na posição de 21 graus Celsius, conforme a temperatura. Eu vou diminuir a minha temperatura e observe o que vai acontecer aqui com o servomotor. Ele já girou aqui para a esquerda. Se eu colocar 50 graus, o que é que vai acontecer aqui com a alça do servo? Ele vai 180 graus.